E hoje é dia de você conhecer o Jeep Renegade 2026 na versão Willys, que é a mais completa e tabelada a R$ 189.490. Mas nessa configuração enviada pela Stellantis Latam, custa R$ 191.690 por conta do acréscimo da pintura metálica azul jazz de lançamento do novo ano modelo. Só que você também pode selecionar o pacote 10 anos, que inclui a roupagem antiga do Renegade Trailhawk, as rodas, os detalhes em vermelho nos ganchos de fixação, de reboque, e aí o preço salta para R$ 194.690 também, com os badges alusivos de 10 anos. O projeto 611 começou a ser produzido aqui no Brasil em 2015, passou por alguns facelifts de lá para cá, e esse visual que temos agora é o mesmo de 2022, que continua super atual para o Renegade. Aqui na dianteira, iluminação full LED, com os detalhes em preto carbon, preto brilhante no emblema e também nas 7 fendas da grade. Os adesivos 1941, que faz alusão ao início da Jeep no mundo, e também o adesivo Willys no paralama. Quem lembra também do brasão Trailhated, dos primeiros Renegades produzidos, voltou agora nessa comemoração de 10 anos. Rodas em liga leve de 17 polegadas com pneus Scorpion ATR Plus, medidas 225/65, os detalhes em preto carbon, preto brilhante por toda a carroceria, freio a disco nas 4 rodas, muitos easter eggs espalhados por todo o carro, incluindo a coluna C com adesivo 1941 e também um desenho do Jeep Willys na parte interna, e a traseira com iluminação em LED, as lanternas no formato em X, sendo complementada pelos emblemas Jeep e 4x4 no porta-malas. E é um carro bonito, super completo, que chama atenção justamente por conta desse visual diferenciado e aventureiro. É um modelo 4x4 nessa versão Willys, super agradável, que impressiona em cada detalhe. Acesso por aproximação, a chave multifuncional também com a partida remota do motor. Olha só como o acabamento em preto brilhante contrasta com a cor externa azul jazz metálica, que é um azul bem escuro, que à noite puxa bastante para o preto, bem interessante. Colocando a mão na maçaneta, temos acesso ao Renegade Willys na parte interna, e o acabamento em plástico com couro, os detalhes aqui em preto brilhante das saídas do alto-falante, também com easter egg das 7 fendas, esse vinil da versão Willys e também o Jeep Willys incluso aqui nesse acabamento da soleira de porta, tapetes personalizados com a identidade Jeep e também a grade do Jeep Willys. Olha só que legal! Soft touch no painel, bancos em couro com as costuras em prata e também com o bordado Willys, easter egg também no descansa-braço, Jeep 1941, a amplitude do teto solar panorâmico e aqui o acabamento do teto num tom mais claro. E a parte interna do Jeep Renegade topo de gama chama atenção. Temos alguns detalhes diferentes das versões intermediária e básica que conhecemos anos atrás. E aqui é o primeiro contato que nós temos com o Renegade mais completo. O acabamento do volante é diferente, todo em couro, pedal shifters, os comandos multifuncionais do volante, com uma boa empunhadura, um aro grosso aqui, super interessante, os detalhes também em cinza brilhante com preto, que mescla aqui o painel. Esse visual do projeto 611 é super agradável, alguns vão achar antiquado, mas para a proposta do Jeep Renegade é super interessante, porque ele ainda entrega aquela essência
do 4x4 com os detalhes e as funções analógicas. Isso faz toda a diferença. Acendimento automático dos faróis, função One Touch para todos os vidros, a amplitude, a sensação de liberdade que o modelo entrega, principalmente com o teto solar panorâmico, é muito legal. Que com o teto aberto aqui, mesmo você usando o carro na cidade, traz aquela sensação de aventura. É muito legal, é uma experiência diferenciada, mas o preço não é nada convidativo por R$190 mil, né? Isso aí que complica o lado. Acesso por presença, partida por botão. Damos acesso ao cluster de 7 polegadas, com a saudação Jeep Willys exclusiva, e a central multimídia e o Connect de 8,4 polegadas. Aqui também temos alguns easter eggs das 7 fendas, também no para-brisa, isso já conhecido desde o lançamento do Jeep Renegade aqui no Brasil. Pisando no freio e apertando o botão, funcionamos o motor T270 Flex, que é a única opção disponível para o Renegade, e para essa versão aqui em específico poderia vir com o motor turbo diesel, que nem o Renegade Trailhawk entregava, que seria muito bem-vindo. O cluster de 7 polegadas, já conhecido dos modelos da Fiat, é o mesmo design, as mesmas funções, conta-giros. Também temos o modo econômetro, modo minimalista para quem aprecia, com as funções personalizadas. Então todas essas informações que você vê, você consegue alterar o consumo, o odômetro, a autonomia, você consegue posicionar do jeito que você preferir. É super interessante. Também temos o LED lateral, que você também consegue personalizar, Trip A, Trip B, e você também consegue colocar outros dados de viagem aqui nesse menu. É super completo. Nisso a Fiat acertou muito bem. Dados do veículo, aqui o plano de revisão a cada 12 mil quilômetros ou um ano. Também os dados de performance, aqui o percentual da carga do acelerador, pressão do turbo, força G e o RPM ali embaixo, exemplo da linha Abarth que nós conhecemos, né? Então você acelera e mostra tudo ali em tempo real. Assistente de direção, que é o Lane Assist, com leitura de placas de trânsito. Isso é uma função bem bacana, mas é uma pena que o modelo não possui o Adaptive Cruise Control. Temos aqui monitoramento de pressão dos pneus, volta para o plano de revisão. Aqui segurança e assistência para desligar o airbag do passageiro, caso você coloque uma cadeirinha de bebê aqui no banco lateral, e as demais configurações do cluster. A central multimídia de 8,4 polegadas com CarPlay e Android Auto sem fio, sistema de som que é muito bom, e os comandos também já conhecidos da Jeep. Você consegue colocar aqui o seu perfil de usuário, o nome Jeepeiro que nós colocamos aqui. Também consegue alterar o ícone, enfim, personalizar do jeito que você desejar. As telas também são personalizáveis. Também os dados de mídia, de conforto, ar-condicionado Dual Zone, que gela muito bem. Também o acesso de navegação da TomTom, que é incluso aqui na central multimídia. Espelhamento do telefone sem fio. Também as demais funções do veículo, câmera de ré, tilt down, coisa que só o Renegade entrega, e o Compass e Commander, que são modelos mais caros, não possuem. Vai entender a Jeep nesse ponto. E demais comandos aqui de tela, hora e data, câmera, Bluetooth, enfim, demais comandos aqui
que o modelo entrega, que são super interessantes. Aqui o modo geral da central multimídia. Os comandos analógicos de climatização para desligar a tela aqui da central multimídia. Na parte de baixo, os modos de condução. Então temos aqui o modo automático, né, o modo normal, modo esporte, modo neve, areia e lama, e também o modo pedra, o modo cascalho com HDC, Hill Descent Control, que é o controle de declive, e também o blocante do 4x4. Temos também uma saída USB-A e do tipo C, as duas funcionais para o espelhamento do seu celular e carregamento, conforme você deseja, uma tomadinha 12 volts. E aqui na parte de baixo fica o espaço do carregador por indução. Alavanca já conhecida também, freio de estacionamento eletrônico com start-stop, mas não possui auto-hold. Aqui fica o botão do controle de estabilidade. Aqui porta-copos, também tem a função aqui que muda o layout do painel quando você altera o modo de condução. Então fica o modo esporte nessa fonte itálica, exemplo da linha Abarth. Aqui o modo Snow, que também traz essa animação de neve. Sand e Mud, que é areia e lama, também traz esse visual diferenciado. E Rock, que é o pedra, também traz esse formato de rochas, cascalhos, né? Então você consegue alterar tudo por aqui. E claro, desde o modo Snow, o modo neve, ativa o 4x4 blocante. Olha só que legal. Descansa-braço com o easter egg Jeep 1941 com distância. Temos também mais um easter egg incluso aqui nesse tapetinho, que mostra a localização do deserto de Utah e Moab, onde a Jeep promove seus eventos. No Renegade Longitude de 2022 tinha um armazenamento aqui debaixo do banco, mas esse item foi perdido aí nos demais anos modelos, né? Aqui no Renegade Willys não possui. Um bom espaço aqui do porta-luvas. É um carro super versátil para o anda e para do dia a dia, até mesmo para o armazenamento das suas bagagens, dos seus itens, né? E uma outra função curiosa é que o teto solar e a persiana interna têm atuação diferente. Olha só que legal. A persiana, nós temos aqui o comando, a função automática, até mesmo para o teto solar. Você consegue deixar o teto aberto e a persiana fechada, a exemplo do Golf MK7. Então você consegue deixar o teto aberto, entrar apenas o vento aqui pela persiana, que é furadinha, e aí te protege do sol. É super interessante. Aqui também acesso do sistema Concierge do Jeep Adventure Intelligence, iluminação em LED, também sistema de socorro. Aqui para-sol que é amplo com iluminação em LED, e é uma experiência bem diferenciada a bordo do Jeep Renegade. São 4,27 metros de comprimento, com 2,57 metros de entre-eixos e altura de 1,73 m. O acabamento lá da frente se repete parcialmente para a parte de trás. O painel em plástico com descansa-braço em couro. Apenas a moldura do alto-falante que segue nesse plástico cru, enquanto lá na frente possui o acabamento em preto brilhante. A maçaneta é a mesma, com esse acabamento um cinza acetinado. Tapetes personalizados até mesmo na parte de trás. E os bancos traseiros divididos com as costuras em prata. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m. O espaço é razoável.
A altura aqui para a cabeça tá ok, mas para as pernas fica um pouquinho acanhado, um pouquinho apertado. Então tem que abrir aqui um pouco a perna para viajar com uma certa tranquilidade. Porta-revista nos dois bancos, é uma pena que não possui saída de ar para os ocupantes traseiros e possui apenas um USB do tipo A para carregamento do smartphone aqui atrás. O túnel é alto, mas o assento aqui no meio é confortável. E quem viaja aqui no meio tem uma boa visão do painel. Porta-malas de 314 litros. É um ponto negativo do Jeep Renegade, principalmente para a categoria que ele está posicionado. É um porta-malas pequeno, que tem um bom acabamento em plástico, também o tampão em veludo, redinha para os dois lados, também com iluminação em LED, os bancos divididos na modalidade 60/40, mas aqui grandes bagagens fica um pouco complicado de colocar no Jeep Renegade, até mesmo aquela compra do mês em supermercado vai te deixar na mão, porque aí vai ter que rebater os bancos traseiros para ampliar o espaço do porta-malas. O que chama atenção debaixo do tampão é a quinta roda, o mesmo modelo das rodas externas, 17 polegadas, com pneu Scorpion ATR Plus 225/65, e que chama atenção porque hoje a maioria das marcas opta por aqueles pneus e rodas temporárias, né? Temos aqui iluminação em LED das lanternas, o gancho traseiro na cor preta. Então, no pacote de 10 anos traz a roupagem do antigo Renegade Trailhawk, e aí o gancho vem pintado em vermelho. Aqui também um easter egg das 7 fendas nesse acabamento do porta-malas. E aqui uma crítica é que a iluminação da placa é halógena, que poderia ser em LED. A tampa bem levinha, de fácil manuseio para pessoas de média estatura. E debaixo do capô, o motor 1.3 Turbo Flex da família Firefly, que proporciona 176 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, associado à transmissão automática de 9 velocidades com uma tração 4x4 inteligente. E a bordo do Jeep Renegade Willys 2026, equipado com a tração 4x4 inteligente, e é um modelo que entrega muito conforto e mordomia a bordo. O projeto 611 completa 11 anos no mercado brasileiro, produzido em Goiânia, Pernambuco, e é um best-seller da Jeep aqui no Brasil. É um carro muito bem acertado, com um bom acabamento, tecnologia, e a dirigibilidade impressiona, porque ele é um carro curtinho, é um carro super versátil para as grandes cidades. Você encaixa ele em qualquer lugar, isso que é legal. E aqui no Renegade você tem acesso aos 4 cantos do carro, justamente por conta desse design quadradão dele, que não é nada aerodinâmico, mas você tem uma sensação de amplitude aqui dentro da cabine. Ainda mais a versão topo de gama, com o opcional do teto solar, aqui já vem de série na versão Willys, que você abre ele, traz ainda uma experiência de aventura dentro da cidade. É isso que chama atenção, isso que é legal aqui dentro do Jeep Renegade. Os bancos são bem confortáveis, a direção afiada, direção elétrica progressiva. E aqui na versão completa com acabamento em couro, traz um conforto adicional. Aqui tem uma boa empunhadura aqui para as mãos, aqui é bem legal, bem gostoso, uma experiência bem satisfatória. O desempenho com a transmissão de 9 velocidades também é um outro fator importante. Adicionamos aqui
o modo Sport, já muda o layout no painel para o formato itálico, exemplo da linha Abarth, de outros modelos da Fiat, e a performance é bem agradável. Com essa transmissão aqui é bem legal e o rodar é suave, com as rodas de 17 polegadas e os pneus All Terrain Plus. Então é uma experiência bem legal. Exemplo do Renegade S, que tem um rodar mais áspero, aqui não, aqui é voltado pro conforto. Isso que é super legal no Renegade Willys, que é um carro para uso fora de estrada, mas que se encaixa bem no ano e para do dia a dia em uso urbano. E pisando, a distribuição da tração 60/40, a frente perdeu um pouquinho ali, mas a traseira já compensou, já entrou o controle também para arrumar o traçado. Então é legal, é mais interessante que o Renegade com a tração dianteira e a transmissão de 6 velocidades do Renegade Longitude e do Renegade Sport Altitude que nós conhecemos, que foram os testes anteriores de Renegade que trouxemos aqui no Alto In. Então é um carro bem legal, ele desempenha bem, mas o consumo não é o melhor quesito do produto. Aqui ele está fazendo 8 km por litro dentro da cidade e 10 km por litro na estrada, ambos abastecidos com gasolina comum. Então o visual do Renegade Willys com as rodas de 17 e os pneus ATR Plus são bem... deixa o visual ainda mais imponente, o produto mais encorpado. Só que os pneus de uso misto atrapalham bastante o consumo de combustível. A autonomia vai dar na casa ali de 300 km, 320, não vai passar muito disso. Mas é um velho de guerra. É um carro bem agradável, ainda é um modelo de imagem, de status, é um produto caro na versão Willys, mas que entrega bastante. Vai deixar a desejar no Adaptive Cruise Control, que não equipa, mas tem Lane Assist, monitoramento de placas de trânsito, toda a conectividade sem fio. Então tem alguns detalhes aqui no Renegade que chamam a atenção. Exemplo do Tilt Down, que só o Renegade entrega, coisa que o Compass e o Commander não entregam, e são produzidos na mesma linha de produção lá em Goiânia, Pernambuco, né? Então o Renegade chama atenção por esses pontos, peca um pouco no consumo de combustível, mas é um produto com características americanas, né? Um produto norte-americano que ainda desperta a atenção das pessoas e que vale a pena fazer um test drive, você conhecer a fundo, caso você ainda não conheça o Renegade, porque a versão Willys chama atenção, merece aí um carinho. Claro, acho que a negociação fica um pouco apertada em 190 mil, se for por menos, aí por bem menos, pode ser um produto bem interessante para você colocar na sua garagem. E você, também gostou do Jeep Renegade Willys? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoInBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.